falso. Todas essas imagens foram já desmistificadas. Terra plana não é pra qualquer, é pra cabra macho. Farsa da NASA, né? Mentiram pra nós todo o tempo. O Profissão Repórter investiga por que 1/3 dos brasileiros ainda desconfia da ciência. A saúde e o movimento anti-vacina HPV no norte do país. Que os meus filhos, antes de tomar a vacina, eles eram saudáveis. Meus filhos não tinham esse tipo de coisa, de doença. A senhora não deu a vacina para sua filha mais nova? Eu vivo num dilema. As evidências do meio ambiente. Vendo daqui, né, a gente vê que a natureza está se acabando. Eu achei que mudou para pior. E o aquecimento global. Mas o senhor acredita que a ação humana não tem interferência? Não é a causa. São Paulo sozinho não tem o potencial de mudar o clima global. Mas a somatória e todas as emissões associadas às áreas urbanas do mundo, eles têm esse impacto. O que acontece é eles usarem fotos... E um grupo que acredita na Terra plana. Hoje o que nós podemos falar é que mentiram sobre o formato da Terra. Isso aqui é a Terra plana. A Terra é plana. Você acha que os avanços tecnológicos que a gente tem até hoje, eles não levam em consideração a gravidade? Não levam em consideração a gravidade. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. O programa Profissão Repórter foi até a primeira Conferência Nacional de Terraplanistas para tentar entender o que motiva esse grupo a duvidar do formato do planeta, coisa que para a ciência já é algo provado e superado. Sem entrar na discussão se a Terra é plana ou esférica, é possível analisar semioticamente vários elementos presentes na reportagem que formam as bases para as convicções dos terraplanistas. Todas as imagens que iremos analisar foram retiradas da reportagem exibida. Nas imagens da esquerda e central, a primeira coisa que notamos é a logo presente nas camisetas. Fazendo uma crítica explícita à NASA, foram criados símbolos que remetem à logo original da agência norte-americana, que a acusa de manipulações e mentiras acerca do formato da Terra, e que ela não é uma instituição de credibilidade. Ainda na primeira imagem da esquerda, podemos notar que a conferência está decorada de balões de verde e amarelos, remetendo aos movimentos nacionalistas crescentes com a ascensão da extrema-direita ao poder. Grande parte das pessoas que fazem parte desse espectro político acreditam no terraplanismo. Outro elemento que ajuda a reforçar as convicções dos terraplanistas é a religião. Essa imagem é de um slide da conferência que o Profissão Repórter esteve presente. E ali podemos ver que as pessoas se apoiam na ideia de que a Terra plana seria algo divino e a Terra esférica seria algo ruim, criado por Satã. Para isso, utilizam dos conceitos da evolução na visão da ciência, associando as suas principais características a algo negativo, como, por exemplo, de que somos uma poeira cósmica, de que a Terra seria algo insignificante perante ao tamanho do universo e que fomos criados através de uma explosão, no caso, o Big Bang, e não na história do paraíso e da perfeição que está presente nas Bíblias. Essa imagem reforça um conceito pregado nas religiões, de que nosso mundo é uma criação perfeita de Deus para nós. Nela, podemos observar que foi utilizado o modelo científico do planeta Terra, realçando as suas imperfeições geológicas e ao lado a palavra ciência, indicando que aquele modelo de planeta esférico e acidentado seria algo ruim, negativo. Em cima, vemos a palavra perfeito, escrita em caixa alta e posicionada de maneira centralizada sobre belas fotos. O jogo de palavras na imagem é uma notória tentativa de opor antagonicamente perfeição e ciência. Apesar de serem contrários à ciência, os líderes terraplanistas buscam imitar os cientistas. Este na imagem é o designer plástico Chris Pontius, um norte-americano que lidera um grupo de terraplanistas de Dallas. Ao utilizar o jaleco, Chris busca passar uma mensagem de credibilidade a partir do conhecimento. Mentalmente, associamos uma pessoa de jaleco como sendo uma autoridade intelectual e temos a tendência de acreditar mais facilmente nas informações que essa pessoa transmite. A outra imagem é um modelo que Chris acredita ser do nosso planeta. É curioso notar que para os terraplanistas, apesar da Terra ser plana, o Sol e a Lua continuam esféricos. Uma questão que é sempre abordada por esses negacionistas é o aquecimento global, se existe ou não. Todas essas imagens foram usadas na reportagem e essa imagem é uma imagem clássica, né? Quando você quer mostrar um lugar seco, é a representação clássica de um lugar árido, que é o cactus, o sol, as vegetações sem folhas. A próxima imagem é curioso como a repórter, né, escolhe o local para a entrevista, que é
com um fundo, um lugar totalmente seco, a terra branca, dá aquela impressão de que é o que a imagem, o que a reportagem quer passar, que é a seca no local que eles estão. Então, esse fundo é proposital. E já mostra a gente tem ali, né, o ano de 2013, que já remete a pessoa na hora como um flashback, junto com o filtro de imagem usado, como se fosse mais escurecido, com esse efeito de película. E isso enfatiza o flashback. E mostra o problema que já é, como é a reportagem mais atual, mostra o problema mais antigo e o enquadramento que é usado dá a ideia de uma rotina daquela pessoa, aquele trabalhador rural, e que perder um animal é algo comum. Agora, sem o filtro do flashback, sem a data, né, isso já é atualmente, que é onde o trabalhador descartava os gados que morriam. A imagem é mais ampla, que eu consegui pegar foi essa, porque ela que é mais ampla, mostra mais realmente a quantidade de ossos, né, que tem no local, dando a dimensão da quantidade de gado que foi perdido ali, sem precisar citar na matéria. Só da gente ver isso, a gente já percebe que muitos animais foram perdidos justamente pela seca, que, novamente, é o tema da matéria. E, como todos sabem, a ossada, não preciso nem falar, é o sinal da morte. Agora, por fim, mais uma utilização de uma linguagem de comparação, sem precisar a gente explicar, né? Ele está comparando, que claramente dá para entender que o primeiro local da foto é num momento onde o clima estava mais ameno, né? As coisas eram mais reguladas, as chuvas eram mais... tinham, por exemplo, todo dezembro sempre chovia, as pessoas podiam plantar em tal data, e como hoje em dia, por conta do aquecimento global, as coisas estão mais escassas, chove bem menos. A entrevistada chega a citar que foi 2 anos sem chover no local, enfim, isso não era comum. E a primeira foto é no mesmo local da imagem do fundo, mostrada mesmo esquema, só que sem planta nenhuma. Bom, quando você vai analisar o modo que a reportagem trata das informações e da análise de especialistas, você percebe que o Globo Repórter preocupou muito com a questão do didatismo do assunto do aquecimento global, porque não é uma questão muito fácil, o tema é exatamente como as pessoas não acreditam na ciência. Então, quando eles vão tratar de informação, as escolhas visuais da matéria mostram bem claro que eles se preocuparam em explicar bem. Nessa primeira slide tem um trecho de uma matéria da OMS, que fala, OMM na verdade, que fala da questão do clima e como é que eles veem essa situação que os últimos 4 anos foram muito mais quentes e no fundo eles mostram a imagem realmente acontecendo. Então eles destacam aqui a análise da organização, numa cor diferente, com o que está acontecendo atrás, para deixar bem claro que se trata de uma análise oficial do que está acontecendo. E aí eles fazem um gráfico, essa ilustraçãozinha, de uma maneira bem simples, bem colorida, bem tranquila, para mostrar qual que é a situação do efeito estufa. Então eles explicam dos gases, como é que a ação humana, na versão oficial da ciência, como é que a ação humana prejudica essa saída dos gases poluentes para fora da atmosfera e como é que isso aumenta na temperatura aqui dentro. E eles foram novamente muito didáticos em relação a isso também. Aí, no próximo, eles trazem 2 especialistas que concordam que a Terra está esquentando, mas eles discordam do motivo para isso. O da direita, ele concorda com a versão oficial da ciência de que o homem está causando aquecimento global, e o da esquerda, ele acredita que isso é mentira. O homem não está causando isso tudo, ele, na verdade, ele causa efeitos locais. E na imagem da esquerda de cima, você vê que a reportagem fez um gráfico. Enquanto ele falava isso, ele fez um gráfico mostrando essa questão das ilhas de calor local, para deixar bem claro para o telespectador, enquanto ele está falando, simultaneamente qual que é a teoria dele. E mesma coisa para o outro, enquanto ele fala que todas essas ilhas de calor local, elas espalham esses gases poluentes para o mundo e eles contribuem para o aquecimento global. Então ele acredita que é realmente o homem. Então eles foram de forma muito didática, sem discriminar nenhum dos dois, pelo menos visualmente. E embaixo você vê que isso também acontece, que eles escreveram embaixo o posicionamento de um e do outro, o não aqui negativo, o vermelho significa isso, né, não, e o sim verde positivo, mas eles não fazem nenhuma discriminação visual da teoria deles, mas a repórter fala várias vezes no off que o especialista da esquerda não concorda com a versão oficial da ciência. Bem, agora falar um pouquinho aqui sobre o movimento, né, da antivacina do HPV em específico.
A reportagem fala especificamente sobre o HPV no norte do Brasil. Durante a reportagem inteira, mostra que a eficácia da vacina do HPV é segura por mais de 100 países, igual mostra aí no infográfico que está mostrando, que nos Estados Unidos a infecção oral diminuiu 90% desde a criação da vacina, e na Austrália todos os casos de 22% foi para 1,5%, diminuindo substancialmente a quantidade total dos casos que tinham, mostrando que sim, é eficaz a vacina. Essas imagens estão relacionadas ao medo e à insegurança com o uso da vacina. A imagem da tela do celular da mãe da menina, que sofre com sintomas, pode se associar com a desinformação, ou seja, isso deixa claro que como os grupos de WhatsApp reforçam a ideia desse medo e dessa insegurança. A imagem à esquerda mostra a mãe com seus filhos em uma casa humilde. Isso é notório que a falta de informação médica com a precariedade socioeconômica da região norte. Esta apresentação foi feita por Bernardo Duruan, Fábio Duarte, Felipe Quintela, Lucas Bastos, Paulo Rezende e Rui Canavarro, alunos do 5º período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, trabalho apresentado para a disciplina semiótica do professor Conrado Moreira Mendes.